Olá, meu nome é Thaisiane Santana, eu sou pedagoga, com especialização em psicopedagogia e criadora do blog Coruja Lilás. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre por que eu escolhi pedagogia, um pouquinho da minha história, para que vocês entendam e quem sabe até se inspirem. Fique aqui comigo até o final do vídeo para acompanhar essa história. Antes disso, se inscreve aqui embaixo no canal para receber notificações dos nossos próximos vídeos. E nesse vídeo eu vou falar por que eu escolhi fazer pedagogia. Bom, tudo começou desde muito pequenininha. Desde criança eu sempre gostei muito de estudar e também de ensinar. A parte de estudar acho que teve muito a ver com o incentivo e também com o exemplo da família. Por que eu digo isso? Eu fui criada por minha mãe, por minha avó, que também é minha madrinha e segunda mãe, e por painho, que na verdade é meu avô, que Deus o tenha, que é pai de minha mãe. Então eu fui criada por essas três pessoas muito significativas na minha vida. Minha mãe sempre foi um exemplo de estudo. Eu lembro muito na minha infância de vê-la estudando para concurso, fazendo curso de inglês ou coisas do tipo. Então eu lembro minha referência de estudo, eu lembro muito minha mãe. Ela sempre estudou muito. E eu sempre gostei de admirá-la estudando e também sempre gostei muito de estudar. De outro lado, também tinha painho, meu avô, e pai também, né, de criação, e minha avó Dinda, que também era como uma segunda mãe, que sempre incentivou a gente a estudar. Eu lembro que painho dizia que por mais que ele não tivesse conseguido avançar muito nos estudos, ele queria ver a gente avançando nos estudos. Ele sempre incentivou a gente. Outra referência que eu lembro também é o meu tio mais novo, que hoje também é meu padrinho, e que eu lembro dele fazendo alguns cursos e tal, e depois minha mãe também incentivando ele para estudar para concurso público. Então assim, minha avó me ajudava nas atividades escolares, na época minha mãe trabalhava o dia todo, então minha avó que me ajudava muito nas atividades escolares, me ajudou a reconhecer as primeiras letrinhas. Eu, quando estava na época de minha adolescência, também tive a oportunidade de ajudar ela, então até como forma de brincadeira no início, mas eu dava algumas bancas, digamos assim, algumas aulinhas, fazia algumas atividades e ajudava ela em algumas coisas. Então foi uma troca muito significativa. Quando eu era mais nova, ela me ensinou. A partir do momento que eu tive condições, eu também ensinei a ela. Assim como também já dei muita banca. Então desde pequena eu gostava de brincar de escolinha, dei banca. Um período que eu morei no interior eu dei banca para pessoas mais novas ou da mesma idade que eu, ou que estivessem em série inferior à minha, ou até ajudava pessoas que fossem da minha mesma série. Então assim, às vezes estava ensinando uma atividade que eu peguei mais rápido, um conteúdo que eu peguei mais rápido e ensinava para a pessoa. Então eu sempre gostei de ensinar. Ajudei a ensinar alguns adultos também, alguns vizinhos, alguns amigos de minha mãe ou de minha avó, a aprender a ler e escrever, ou pelo menos conhecer um pouco do seu nome, escrever seu nome, ou saber escrever algumas palavras, separar as sílabas. Então o ensino e o gostar de estudar vem desde pequenininho. Bom, nesse meio termo eu conheci meu pai biológico com 11 anos e ele foi a única pessoa nesse percurso que não era a favor de eu fazer algo na área de educação, porque até então todo mundo sabia que eu gostava, todo mundo entendia que eu gostava e todo mundo me apoiava. Só o meu pai biológico que não apoiou quando me conheceu com 11 anos, que via eu dando banca e tal, e ele dizia que não queria a filha dele formada em área de educação, a não ser que fosse para ser dona de escola, porque infelizmente na área de educação existe muito essa história de que se ganha pouco, então não quero meu filho para ensinar ou para trabalhar nessa área, infelizmente. Mas isso entrou por aqui, saiu por aqui, não afetou o meu desejo de querer trabalhar em educação. Quando eu fui fazer uma faculdade, eu desviei um pouco o caminho. Eu trabalhei numa empresa, no administrativo financeiro, e diante da área que eu trabalhava, eu fui seguir na faculdade um curso que tivesse a ver com minha área de atuação. Então eu fiz 2 semestres de administração. Cursei com dedicação, mas não era o que eu queria. E o interessante é que durante esses 2 semestres de administração, eu tive muito incentivo dos professores que foram muito sensíveis em perceber que eu tinha mais o pé na educação do que na administração. Um antigo professor do curso de administração botou uma mensagem muito legal para mim que foi: você sempre foi pedagoga,
mesmo antes de se formar em pedagogia, porque ele disse que a pedagogia estava em mim. Então, em administração, eu cursei 2 semestres, mas não era bem o que eu queria. Então, assim que eu pude, eu mudei. Quando eu pude mudar foi quando eu saí da área de ADM financeiro, eu saí da empresa que eu trabalhava e resolvi mudar, mas aí veio uma dúvida cruel. Quando eu era criança, eu sempre gostei muito de educação e também tinha um pezinho de gosto em psicologia. Mas psicologia eu fui deixando um pouco de lado. Hoje eu tenho uma representante na família, que é minha prima irmã, que é psicóloga. Em outro vídeo falarei sobre isso. Então, veio a dúvida, o que eu faço? Eu faço matemática, que é educação e que eu gosto. Faço história, que é também de educação e eu gosto. Hoje tenho também um representante de história, que é meu irmão, que é historiador. Ou faço pedagogia. E ainda tinha uma outra opção, que era ciências da computação, porque eu comecei a trabalhar com tecnologia e gostei. Aí, a primeira entre as 4 descartada foi ciências da computação, porque não tinha muito a ver com o meu sonho de educação. E na época, meu namorado, hoje atual marido, me incentivou que eu fizesse algo que eu gostasse, que era na área de educação. E que ciências da computação não estava ali dentro, mas que eu podia, em paralelo, estudar coisas relacionadas à informática. E aí eu gostei da ideia, mas ainda ficaram 3 opções: matemática, história e pedagogia. Estudando um pouco sobre cada uma delas, o que me fez escolher pedagogia mesmo foi porque pedagogia me dava uma visão mais ampla e mais profunda da educação. Por que eu digo isso? Um historiador estuda alguns conceitos de educação, estuda algumas práticas, algumas metodologias de educação, mas estuda a fundo a história que ele vai ensinar. História do Brasil, história internacional, então, várias coisas da história, história africana, história indígena. Estuda a história, mas estuda pouco de educação. Tem que estudar educação, mas não é tão a fundo quanto pedagogia. E matemática, a mesma questão de história. E matemática eu fiquei com medo de ficar muito exata e sair da área humana que eu gosto tanto. Para mim, pedagogia era a melhor opção. Comecei a cursar pedagogia e me encontrei em pedagogia. Foi a melhor escolha que eu poderia fazer na minha vida. Não me arrependo e tenho muito orgulho de fazer pedagogia. Então, se você tem vontade de fazer pedagogia, se você tem vontade de trabalhar na educação, faça, siga o seu coração, siga a sua vontade. Mesmo que no caminho você encontre alguém dizendo que pedagogia não dá dinheiro, que não vale a pena, ou coisas do tipo, entra por aqui, sai por aqui, ignora. E além disso, faça o que você gosta. E com relação à psicologia, que eu disse que eu também gostava muito, tenho contemplado com minha prima, sim. Mas também consegui contemplar essa área da psicologia que eu me apaixono a cada dia mais. Já gostava, em pedagogia a gente estuda muito psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem. E agora estou contemplando a psicologia em psicopedagogia, que tem muito de psicologia. Bom, essa é um pouquinho da minha história. Esse vídeo ficou um pouquinho maior devido à história que eu tive que contar, mas espero que tenham gostado e que ajude vocês a seguir e fazer o que vocês gostam, a seguir o seu coração, a sua intuição e seu desejo. Educação é uma área muito importante, é a base de todas as outras áreas e tem que ser feita com amor, com dedicação, com paciência também, para aprender e acompanhar cada processo do desenvolvimento, pois cada um tem o seu processo. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo e qual a sua sugestão ou dúvida na área de pedagogia ou na área de psicopedagogia que você gostaria de me ouvir falando. Até a próxima! Tchau!